Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Osmar Castro, estamos juntos para conversar mais uma vez sobre odontologia, especificamente sempre na área de prótese dentária. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Boa noite, Osmar. Muito prazer muito grande estar aqui com você. Posso ir para a pergunta? Vamos lá. Bem, Osmar, o nosso tema de hoje é a dimensão vertical, os vários tipos de dimensão vertical, né? E a relação dela, a importância de você ter clareza delas na hora de fazer uma reabilitação oral. Então, você podia descrever elas para a gente e ressaltando a importância de cada uma e como você, enfim, insere isso na reabilitação oral? Ok. Então, a dimensão vertical, né, inicialmente a palavra dimensão, né, para simplificar, vamos falar sobre uma medida, né, porque se nós temos duas dimensões, como é o caso de nós dentistas que vamos trabalhar com dimensões verticais, são apenas duas medidas, né? Na verdade, nós vamos falar como sinônimo um comprimento. Então, dimensão vertical seria um comprimento vertical no sentido vertical. Como é que a gente mede comprimento? Você pode usar uma régua, né? Você pode usar também outras maneiras de você medir. Vocês já devem conhecer aqui, né? O meu boneco, o Alfred. O Alfred vai mostrar para vocês alguns tipos de dimensões verticais. Por exemplo, dimensão vertical máxima. Então, é a maior dimensão que eu tenho, o máximo de distância entre um ponto da maxila e um ponto da mandíbula, o máximo que eu consigo abrir a boca. Qual é a importância clínica da dimensão vertical máxima? Basicamente, é nós observarmos algum problema de limitação de abertura, né, normalmente relacionado com DTM, com a disfunção temporomandibular. Então, normalmente, nós vamos pegar aqui, ó, 3 dedos na DV máxima, na dimensão vertical máxima, significa estar dentro da normalidade. Você começa a ter alguma limitação se o paciente abre de 2 a 1 dedo. Então, você tem um pouco de trismo ali. Então, a dimensão vertical máxima ela é usada, né, nessa parte de diagnóstico de DTM. E a dimensão vertical mínima? Se o paciente ele é um paciente dentado, né, que não teve perda de dimensão vertical, você tem a dimensão vertical mínima é exatamente a DVO, a dimensão vertical de oclusão, ou seja, um paciente dentado, ele não consegue diminuir essa dimensão vertical mais do que a DVO. Então, nos casos dos dentados, a dimensão vertical mínima é igual à dimensão vertical de oclusão. E já respondi, né? A dimensão vertical de oclusão, a DVO, ela é exatamente a posição, né? A medida vertical da maxila com a mandíbula quando quando a pessoa está em oclusão. E a DVR já é uma posição postural, né? Onde você tem um descanso, né, dessa musculatura e você tem o aparecimento de um espaço chamado espaço funcional livre, que é um espaço que ele aparece entre os dentes, por isso que é um espaço interoclusal, quando nós estamos em repouso. Então, essa é a DVR. É uma posição, justo como o nome diz, de repouso, que a mandíbula se contrapõe à gravidade. Então, os músculos elevadores e os músculos abaixadores da mandíbula estão exatamente numa posição de equilíbrio e de repouso. Então, nós temos a dimensão vertical máxima, a dimensão vertical mínima, que é igual a DVO no dentado, a DVO, que é essa posição de interoclusão, né? Intercuspidação, e nós temos a DVR, que é uma posição de repouso. Muito bem. Cris, volta um pouquinho. Cris, tá me ouvindo? Estou aqui, Osmar. Aqui tem um batuque aqui, você está ouvindo? Deixa eu parar aqui só. E de todas essas dimensões, qual a grande incógnita, né, do reabilitador bucal, né? É o paciente que perdeu os seus dentes.
né? Vocês vão perceber que na DVO existe um comprimento ideal aqui de mastigação, né, da função mastigatória. Ó. Mas quando o paciente ele perde os seus dentes, o protesista ele tem pela frente uma grande dificuldade, que é ele restabelecer a DVO. Qual que era aquele ponto de parada do músculo? Veja, se você errar, olha o que acontece com os músculos, ó, né? Uma sobra. Então, você vai ter diminuição da função mastigatória. Né? Você pode ter DTM também, porque o côndilo pode se posicionar com a perda da DVO numa posição mais para trás, retruída, né? Comprimindo a região bilaminar. Então, eu queria falar sobre algumas técnicas. Nós temos técnicas indiretas para chegar na DVO e temos técnicas diretas. A indireta seria nós medirmos a posição da DVR com o paciente em repouso, e aí nós tomaríamos essa DVR, nós tiraríamos 3 milímetros referente ao espaço funcional de pronúncia para chegar na DVO. Mas para nós tomarmos essa DVR, é bom lembrar que se o paciente tem uma perda muito grande de DVO, seria importante você restabelecer a DVO na prótese antiga. Por quê? Porque se sabe que uma DVR normal, fisiológica, quando você faz uma prótese com uma DVO menor, a DVR também diminui. Então, é uma DVR que não está sadia. Então, seria importante você restabelecer a DVO, né, para depois você ter uma nova DVR e essa DVR você poder subtrair 3 milímetros e encontrar a DVO. Então, esse é um método indireto. Através da DVR, eu chego na DVO. Uma outra técnica muito interessante, que é do Silverman fonético, né? Quando você tiver os planos de orientações em cera, ou quando você estiver aprovando os dentes em cera, você pode fazer testes fonéticos. Para quê? Para que você possa observar esse espaço que já não é o espaço funcional livre. Agora ele está em repouso, é o espaço funcional livre. Mas quando ele falar, ele abre, né? Os dentes nunca se tocam falando. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Mississippi. O S e o I são fonemas onde os dentes quase se tocam, mas não se tocam. Por isso que é interessante para você ver se você está na DVO correta. Então, se você determinou essa DVO e os dentes estão fazendo uma prova em cera, você pede para ele falar Mississippi. Se os dentes se tocarem, provavelmente você está com a DVO aumentada. Se ele falar Mississippi e abrir muito espaço, que é o espaço funcional de pronúncia, provavelmente você está com a DVO baixa, ok? Então, você pode fazer os mesmos testes nos dentes em cera, como você pode fazer os mesmos testes com planos de orientações. Os planos não devem se tocar. Nenhum fonema que nós falamos nunca tem toques dentários. Então, se você tiver com os planos de orientações, eles não devem se tocar. Esse é um método chamado de Silverman, que é o método fonético, ok? Então, nós temos o Silverman, nós temos o Little, que é DVR menos 3 DVO, e nós temos um de Turner e Fox, que são dois autores que eles falavam o seguinte, eles iam mexendo nos planos e olhavam o paciente de frente e olhava de perfil. Então, essa imagem que a gente tem aqui, eu vou tirar uma delas para vocês verem, essa imagem que vocês têm dessa contemplação desse terço, olha o que acontece quando eu fecho muito a boca. Então, dá um envelhecimento. Então, se você olha de perfil, o mento vem para frente, a ponta do nariz se aproxima do mento. Olha a diferença quando você está numa dimensão mais fisiológica. Tá vendo? O mento vem para trás, ó, o mento vem para trás, tá? E você tem um perfil muito mais agradável do que esse aqui, ó. Da mesma maneira, essa observação dessa sobra de pele em DVO, você tem que observar e começar a adestrar os seus olhos. Então, o que Turner e Fox faziam? Eles iam testando. Olha, vamos colocar mais cera. Não, ainda está protruindo um pouco o mento. Ainda está sobrando um pouco de pele. Vamos aumentar. E aí você vai testando através
do que ele chamava de contemplação facial. Ou seja, você observa o paciente de frente, você observa o paciente de perfil e você vai colocando e tirando cera até você achar que essa contemplação está, esse terço inferior da face, ele está em harmonia com a altura do rosto. Então, eu falei para vocês 3 autores que eu indico, né? Método de Liro, DVR-3 chega na DVO, Turner e Fox, contemplação facial, observar o paciente de frente e observar de perfil, e o método de Silverman, desculpa, o método fonético, tá? E só para complementar, dizer o seguinte, que em prótese total, ou em prótese tipo overdenture, ou prótese tipo protocolo, ou reabilitações completas, ou seja, toda vez que você tiver que determinar a DVO, você perdeu essa DVO, é muito importante que você use mais do que um autor. Se você acredita, né, na crença que um único autor, né, uma única técnica, você vai estar trabalhando e você vai estar acertando a DVO, você vai ter grande possibilidade de errar. Então, eu separei, por que eu separei 3 autores? Porque se um dá o sinal verde, o outro dá o sinal verde, e depois dá um sinal vermelho, você pode estar no caminho certo. Mas se 2 derem o sinal vermelho e um verde, você pode estar no caminho errado. Por que eu digo isso? Porque a dimensão vertical de oclusão, depois que se perde, é muito difícil nós termos certeza de que nós estamos numa DVO funcional, né, fisiológica. Por isso que na técnica da clonagem terapêutica, sempre que tem grandes perdas de dimensão vertical de oclusão, nós sempre restabelecemos na prótese antiga, porque não há maneira melhor de se determinar a DVO do que testando clinicamente. Então, eu uso esses vários autores para determinar a DVO do paciente, restabeleço na prótese antiga, o paciente usa essa prótese antiga nessa DVO, e eu observo fonética, estética, conforto, deglutição. O paciente vai estar usando essa prótese nessa DVO e aí sim, depois eu vou duplicar essa prótese e perpetuar essa dimensão na prótese nova. Existem algumas técnicas onde alguns autores indicam fazer uma placa mio-relaxante sobre a prótese total, né? Eu não gosto muito dessa técnica, por quê? Porque o paciente, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele for numa festa, ele vai tirar. Então, fica aquele músculo baixo e depois alto. Outra coisa é que a placa ela vai ocupar um espaço vestibular e lingual. E como essa é uma prótese, né, mucoso suportada, ela vai ocupar um espaço que é da língua e da bochecha, né? Além disso, uma resina acrílica, um dente de resina acrílica não tem muita retenção, então ela pode ter micromovimentos. Esses micromovimentos também vão ser transmitidos para a ATM. Então, como é que eu gosto de restabelecer a DVO na prótese antiga? Nos próprios dentes. Eu asperizo esses dentes, coloco resina acrílica, vaselina antagonista, e aí, através dessas técnicas, desses autores, eu determino essa distância e o paciente fecha até essa nova DVO que eu vou restabelecer. Clinicamente, eu vou deixar, além de restabelecer a DVO, eu vou deixar os dentes sem cúspides para que eu possa restabelecer a dimensão vertical de oclusão e reposicionar a mandíbula no sentido horizontal. Ou seja, vai funcionar também como uma placa mio-relaxante. Então, eu acredito que testando clinicamente é a melhor maneira de nós tentarmos achar uma DVO funcional e estética. Ok, Cris? Ok, Osmar, excelente. Muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Mais um tema. Aguardem, outros temas virão, né, Osmar? Vamos estar procurando enriquecer bastante o dia a dia do clínico aí, de quem faz prótese total. Com certeza. Nos vemos na próxima aula breve aí. Legal, fiquem com Deus. Esse é muito interessante. Se vocês quiserem se aprofundar, tem várias técnicas diretas e indiretas de determinação de DVO. Procure achar o histórico nos livros mais antigos, é interessante, para que vocês tenham uma visão mais global, mas nada como nós
testarmos clinicamente essa DVO para termos mais segurança nas nossas reabilitações. Ok. Obrigado, Osmar. Um abraço. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.